CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Quando é que a inteligência artificial pode virar um problema? Então, Fernanda, a inteligência artificial chegou meio que silenciosamente na nossa vida do dia a dia, né? A gente tem lá robôs capazes de limpar a casa, organizar tarefas, assistentes pessoais que ouvem, né? E até televisões que ouvem o que a gente tem aqui, né? Então, ou seja, a inteligência artificial em casa é basicamente sistemas que aprendem os nossos hábitos para facilitar nossas tarefas, tipo acender a luz de um cômodo na hora certa, né? Ativar um eletrodoméstico numa hora também em relação a isso. Então, ou seja, tem várias questões. Câmeras inteligentes que reconhecem pessoas e movimentos dentro da casa, né? TVs que recomendam conteúdos e escutam comandos, tudo isso são questões, né, que a gente tem já no dia a dia da gente. Mas aí toda facilidade traz uma pergunta que é, isso tudo é só uma vantagem, né? Então, realmente, são várias oportunidades, conforto e automação, né? Com rotinas inteligentes, eficiência, eletrodomésticos, por exemplo, que economizam energia, analisando o nosso padrão de uso, então eles se ajustam nessa questão, né? Segurança doméstica, eu falei com câmeras, né, de reconhecimento facial, né? Acessibilidade, leitores de tela que são baseados em IA, né? E facilitam para pessoas que têm deficiência visual, né, nessa questão. Então, ou seja, isso é bem legal, né? E até a questão dos smartwatches, né? Ou seja, aqueles vestíveis que monitoram os nossos sinais vitais e aprendem padrões. A gente, inclusive, teve de alguns casos de relógios inteligentes que detectaram fibrilação miocárdica e outras questões, né, de idosos, por exemplo, ou de pessoas, né, nesse caso, até quedas de idosos também. Tudo isso são vantagens nesse caso, né, para isso, né? Mas quais são os riscos escondidos nessa questão? Primeiro, privacidade. Muitos dispositivos estão sempre ouvindo, né, o que a gente está falando em torno dele. Então, caixas de som, TVs, aplicativos, assistentes pessoais também para isso, né? E esses dados normalmente são coletados e são enviados para servidores fora do país, né? Data centers desses fabricantes desses equipamentos, nesse caso, né? Outra questão é golpes usando a própria inteligência artificial. Por exemplo, clonagem de voz, né? Ou seja, a voz foi capturada, se foi vazada, ela pode ser utilizada. Vídeos falsos de familiares, né? E até mensagens automatizadas que parecem de pessoas, né? Nesse caso, né? Além disso, a gente tem a questão de segurança dos dispositivos, que é, por exemplo, câmeras mal configuradas, que é muito comum isso. As pessoas instalam câmeras, por exemplo, para videovigilância dentro de casa, esquecem de trocar senhas e esquece de proteger essas câmeras. Então o atacante de fora da casa consegue ver essas câmeras também internamente, né? A parte de roteadores com senhas padrão também, isso é bem difícil, é bem complicado nessa questão, né? Então, ou seja, vários riscos que a gente tem nessa situação, né? Que seria, a gente poderia resumir assim: quando você coloca uma inteligência artificial em casa, você coloca basicamente um observador digital, né, que pode te ajudar, mas que pode expor também as suas informações, nesse caso. E aí, como é que a gente pode fazer para usar a IA em casa com segurança? Então, primeiro, usar senhas fortes e únicas para cada dispositivo. Ativar a autenticação dos fatores quando estiver disponível, atualizar os aplicativos sempre com a última versão, pelo menos resolve alguns problemas e bugs de segurança. Desativar a escuta constante quando for possível. Isso tem nos eletrodomésticos, tem na assistente pessoal, tem um botão que você supostamente cancela, né, que ele esteja ouvindo o ambiente. Televisões também tem isso, né, nesse caso. E aí uma questão interessante, que é usar uma rede separada de Wi-Fi para os dispositivos inteligentes. Então, ou seja, eu tenho uma rede Wi-Fi dentro de casa para os notebooks, tablets e celulares, e tem uma outra rede sem fio à parte, só com os dispositivos de internet das coisas ou que usam o IA, né? Porque isso é bem interessante nessa questão. E aí, né, também uma coisa legal é não conectar tudo a IA, né? Deixar algumas coisas de forma manual, né? Para gente ver isso aqui. Lembra? A gente até comentou aqui já, né? Daquela um cobertor, né, que conectava na internet para você ajustar via aplicativo a temperatura do cobertor. E aí, como a internet saiu do ar, o cara não tinha como mexer na temperatura do cobertor. É um negócio realmente, né, surreal, mas aconteceu, né, nessa questão. Então, a eletrônica ou conectividade demais também algumas vezes pode atrapalhar, né, nessa questão.
Então, Como é que a gente faz divide a rede Wi-Fi em duas? Essa só para IA? Então, alguns roteadores, você pode, obviamente, usar dois roteadores dentro de casa, né? Um para seus dispositivos pessoais, né? E outro para os dispositivos que usam a internet das coisas, né? Ou IA para isso. Agora, alguns roteadores mais novos, eu tenho como criar dentro do próprio roteador duas redes separadas. Então, é um equipamento só, mas ele aparece para a rede Wi-Fi como se fossem duas redes independentes e elas não se misturam. Então eu tenho uma rede para os meus dispositivos pessoais e outra rede para os dispositivos de internet das coisas e IA. Entendido. Ok, vamos continuando aqui. Eu tenho 1 minutinho antes do repórter CBN. Aí a gente volta com os destaques. Então, só para a gente encerrar, a inteligência artificial faz parte da nossa rotina, isso é excelente, muito bom, desde que a gente não se esqueça que é uma porta digital aberta. Então, temos que usar com consciência e segurança para transformar a casa numa parceira inteligente, né? A tecnologia é poderosa, mas cabe a gente decidir quanto ela entra dentro da nossa casa ou não. Como é que você faz aí? Eu tenho a rede separada para os dispositivos de internet coisas e faço toda essa questão de atualização dos dispositivos, senhas fortes para todos eles, protejo os dispositivos para não terem acesso via internet dentro da minha casa. Todos esses processos que eu acabei comentando aqui, eu faço aqui em casa também. Entendido. A dica do Gilberto, olha, que vale para ele, vale pra gente, porque ele já testou, né, gente? Bem testado aqui, bem testado. Gilberto, a gente vai pro repórter CBN, vou aproveitar só que o Álvaro tá com uma informação de interdição total de pista, pra gente dar essa informação agora pro ouvinte que está no trânsito. É isso, a PRF informou que no momento, no BR-101, em Guarapari, sentido sul do estado, há interdição total da rodovia para remoção de uma carreta acidentada, previsão de 2 horas de interdição, aplicativo de GPS já dando quase 2 quilômetros de congestionamento. Isso é depois do posto Tigrão na rodovia. Isso aí para você tentar se localizar. Quilômetro 333,2 sentido sul do estado em Guarapari. Obrigada, viu, Álvaro? Vou para o repórter CBN e a gente volta porque tem os destaques ainda do Viralizou. Estamos de volta aqui nesta sexta-feira com a participação do nosso comentarista Gilberto Sodré. Ei, Gilberto. Oi, Fernanda. Voltamos aqui com os assuntos que marcam nossa semana? Isso, exatamente. Vamos para o Viralizou. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vamos começar com uma notícia bem legal, né? Lembra aquele aplicativo Celular Seguro que bloqueava os aparelhos quando você tinha que instalar aquele aplicativo no seu aparelho? Pois agora ele vai bloquear aparelhos que não têm o aplicativo instalado. Olha que interessante. Você não precisa nem instalar o Celular Seguro no seu celular. Caso ele seja roubado, né, ou perdido, você pode bloquear esse aparelho. Basicamente, você tem que entrar, né, no site, né, do Celular Seguro, você tem que informar data e hora do acontecido, ou seja, do roubo, e a linha telefônica usada no smartphone. Isso você tem que fazer isso até 15 dias depois do roubo, né, que você sofreu em relação a isso. Apenas o titular da linha telefônica inserida vai realizar o bloqueio, porque ele tem que entrar no GovBR, né? Através do GovBR, ele vai ser solicitado o seu login, e aí a partir daí você, com a linha de telefone, ele vai bloquear o aparelho em relação a isso. Muito legal, acho que é uma segurança a mais para as pessoas que não precisam instalar agora o aplicativo Celular Seguro no seu smartphone, e assim mesmo se tiver um roubo, você vai conseguir bloquear o seu aparelho remotamente. Muito interessante, né? Outra notícia que talvez não seja muito boa para algumas pessoas é que os celulares podem voltar a ter aquele slot para o cartão micro SD. Isso porque os fabricantes de memória, né, eles estão dando preferência a produzir memórias para as aplicações ou as placas, né, de processamento de inteligência artificial. Com isso, os preços das memórias subiram muito. E aí, o celular, as fabricantes de celulares estão falando que vão subir muito os preços, né? Até a gente tinha comentado isso aqui já no CBN Tecnologia, vão subir muitos preços no ano que vem dos celulares porque as memórias ficaram muito caras. Então, agora os fabricantes de celulares estão pensando em voltar o slot do micro SD, porque aí pelo menos você pode estender a memória do seu celular com um preço bem mais barato do que você teria, né, com celulares com capacidades muito grandes. Então, não vai ser surpresa se a partir do ano que vem a gente começar a ver de novo aparelhos de celular que tem o slot do cartão de micro SD, aquele cartão de expansão de memória, né? E a última notícia interessante é que o aluguel de celulares no Brasil está crescendo, impulsionado pela alta dos preços dos celulares e pela insegurança, né?
Em 2024, cerca de 910 mil celulares foram roubados ou furtados no país, uma média de praticamente 2.500 aparelhos por dia, né, nesse caso, né? Então, ou seja, o que aconteceu? Os aparelhos subiram muito de preço, né? E aí as pessoas estão preferindo, né, a assinatura, ou seja, um aluguel mensal dos aparelhos. Com isso você pode já ter embutido um seguro contra roubo, nesse caso, e você pode, inclusive, trocar esse aparelho. Quem gosta de trocar para um aparelho mais novo, o aluguel é bem mais tranquilo, porque você tá com um aluguel de um aparelho, quer trocar por um mais novo ou um outro modelo, você pode fazer isso internamente. Então, interessante, né, que essa estatística mostrando que os brasileiros estão começando, né, a pensar seriamente no aluguel de celulares. Que legal. Sei lá, você alugaria um celular? Eu não alugaria, não. Eu Eu acho que é também uma não. forma de você ficar sempre pagando uma fatura. Não vai parar de pagar nunca aquela fatura. E o trabalho que dá? Você aluga um, depois você aluga Por outro, isso. passa os dados todos para um, passa para outro. Tem algumas desvantagens realmente, mas se você pensar na questão de seguro, né, do aparelho, e ter sempre tem pessoas que gostam, né, tem o último modelo, né, saiu o celular, ele quer trocar. Se ele compra, primeiro que ele tem um desembolso grande, né? Imediatamente ali um desembolso bastante grande. E você depois tem que vender o aparelho para comprar um outro no ano seguinte. Tem pessoas que trocam o celular todo ano, né? Então, talvez seja uma opção para esse nicho de mercado, né? É isso. Bom, esses são os nossos destaques, Gilberto. Até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes da CBN. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.